Esse ano, Deus está te chamando para que você viva o sobrenatural, para que você suba de nível e seja uma mulher guiada pelo Espírito Santo, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo. E algo que eu tenho buscado em Deus é: Senhor, eu não quero viver a minha vontade, eu não quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Eu quero que o Senhor sopre e eu vá. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, um texto muito conhecido. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Quero parar aqui. Hoje eu quero meditar com vocês em como que é importante nós ouvirmos a voz de Deus e darmos passos em direção à sua voz. Esse episódio, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, relatado em todos os evangelhos, vai nos contar o momento onde Jesus tinha acabado de viver um grande milagre, a primeira grande multiplicação de pães e peixes. E Jesus então entra no barco e ele diz: "Eu vou para ali, vou subir ao monte, eu vou estar sós com o Pai." E ele estimula os discípulos, ele inspira os discípulos a entrarem no barco sozinhos. Porque me entenda, de tempos em tempos Deus vai nos dar chamados que pode até parecer que nós estamos sozinhas. Em alguns momentos, quando a gente decide dizer sim e dar passos em direção em obediência, você não vai sentir de logo toda aquela segurança. Mas todas as vezes que Deus te chamar e você tiver uma palavra, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não tenha todas as garantias, as seguranças, apenas vá. Isso é algo que a nossa geração precisa entender. E eu creio que Deus está elevando de nível as mulheres dessa casa, dessa geração, para mulheres que aprenderam a ir e obedecer, mesmo sem garantias. Está na hora da gente parar com essa coisa de esperar que tudo esteja certinho para a gente andar em obediência. Não, pastora, tem que estar tudo dando certo, todas as contas batendo aí. Deixa eu te dizer que normalmente quando Deus nos dá um chamado, parece que as coisas não fazem lógica ou sentido algum. Uma das coisas para você discernir que é Deus que está te chamando é: você não tem todos os dons, você não tem todas as habilidades, você não tem toda a capacidade, você nem tem todos os recursos para fazer, mas você tem uma palavra, e o que vai te sustentar em dias desafiadores é essa palavra. Então, minha irmã, eu quero começar essa noite dizendo: pare de precisar de garantias para dar passos em direção à voz de Deus. Deus está te chamando para que você seja uma mulher não guiada pelo natural, não guiada pela ponta da caneta, pelas tuas programações, que você já deve ter feito um monte, organizando aí a sua agendinha do ano, e está tudo bem. Mas uma mulher, sobretudo, guiada pelo Espírito Santo. Quando Jesus, então, coloca os discípulos naquele barquinho, ele fica de longe observando, e a Bíblia nos conta que aquele barquinho passou por uma grande tempestade. E eu preciso te lembrar que estar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer não vai te isentar de tempestades indesejáveis.
Todas nós vamos passar por dias de tempestades, é verdade. Mas a coisa boa é quando a gente está caminhando debaixo de uma direção de Deus, porque o lugar mais seguro do mundo não é dentro do barco. O lugar mais seguro do mundo é onde Jesus está. Jesus olha aquela cena toda e a Bíblia diz que à alta madrugada, por volta das 3 da manhã, o barco começou a ser castigado pelo vento, pela tempestade, por volta das 6 da tarde. Então faz as contas comigo. Cerca de 9 horas depois, do momento mais de ápice de escuridão, então Jesus vem andando por sobre as águas e ele se revela a eles como eles nunca tinham visto Jesus, tanto que eles nem reconhecem que é Jesus, eles pensam é um fantasma. E pela primeira vez Jesus se revela a eles de uma maneira como não tinha se revelado antes. Jesus diz: calma. O texto em português vai dizer sou eu, mas o texto no original do grego diz eu sou. Jesus está dizendo a eles: eu não sou só o amigo, o mestre de vocês, que vocês acabaram de ver fazendo milagres. Eu sou o próprio Deus vivo encarnado. E vocês estão passando por essa tempestade, mas calma, eu estou aqui. E Pedro, né? Eu gosto de Pedro. Ele é meio maluquinho, mas eu gosto dele. Tem uma mulher maluquinha aí? Não levanta a mão não, baixa. Tem que ser maluquinha por Jesus. Pedro olha e diz: Senhor, se realmente Tu és o grande eu sou, é essa a pergunta no original, me faz ir ter contigo por sobre as águas. E a gente pode criticar Pedro do jeito que for, porque mais na frente ele teme, né, a ventania e ele começa a afundar. Mas Pedro, fora Jesus, foi o único homem que venceu a gravidade e andou por cima das águas. O que sustentou Pedro não foi a água que endureceu, foi a palavra que estava conduzindo ele passo a passo. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa nesse ano para ultrapassar as adversidades, os dias de tempestades, é de uma palavra. É o Senhor falando com você de maneira clara, real. E Ele anda. Pedro diz, vem. Jesus diz, vem, sai do barco, vem ter comigo. E Deus falou tanto comigo no final desse ano passado, nesse início de ano. Foi como se o Senhor tivesse dito assim para mim, de novo: tua vida está organizada, né, filho? Eu já fico com medo dessas conversas, assim. Não vou negar, é verdade. Depois de 7 anos as coisas estão começando a organizar, pai. Tá tudo mais ou menos assim, sob controle. E o Senhor começou a falar comigo sobre passos mais largos que as minhas pernas. Já ouviu aquela história? Cuidado, não vai dar um passo mais largo que a tua perna. E se eu te disser que fé é exatamente isso? Porque se você dá um passo só onde você pode, é lógica. Mas se você começa a andar no nível que você naturalmente não poderia, agora você está caminhando em fé. E fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção de fatos que não aconteceram. Fé me faz me mover no sobrenatural. Me faz ser uma mulher guiada, não pelas minhas capacidades, não pelas minhas seguranças e confortos, mas uma mulher guiada pelo Espírito Santo. E o meu coração, eu desejo de todo o coração ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Quantas mulheres desejam isso também? E o Senhor começou a falar comigo: eu quero que você faça coisas diferentes nesse ano. Eu falei: ai, Senhor. Aí veio a história da conferência, mas está tão confortável fazer só lá, eu já sei que dá certo. Eu nem sei se vai dar certo. É como se o Espírito Santo tivesse assim: calma, mulher, né? A gente vai ministrando, parece doidice, para a nossa própria alma, né? Eu lembro de Davi lutando com a alma dele. Aí Davi está abatido. Ele olha para ele e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí o outro Davi, o outro anjinho do outro lado diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É uma conversa interior. Quem tem essas conversas malucas? Não precisa levantar a mão também. Parece que a gente fica nessa guerra, né? E aí Deus começou a falar comigo assim: quero que você faça algo diferente. Aí eu comecei, eu sei que o Senhor é muito prático comigo, pensar: o que eu vou fazer diferente? Aí a primeira coisa que Deus me pediu foi: volta a correr. Eu não sei para você, mas eu não gosto de correr. Me desculpem os corredores, não gosto. Eu gosto mais de pegar um peso. Correr para mim no período do exército foi
um sacrifício. Todo mundo dizia: agora você vai gostar de correr. Entrei e saí do exército, continuo não gostando. E lá estou eu, no final do ano, início do ano, correndo. E Fred: voltou, está gostando de correr? Eu: não. E por que está correndo? Porque Deus mandou. Como assim Deus está mandando você fazer uma coisa que você não gosta? É porque às vezes, me entenda, a gente entra numa zona de conforto, onde a gente começa a achar que evangelho tem a ver com o quão bem sucedido eu sou. E essa é uma pregação muito humanista que está sendo pregada hoje nos púlpitos. E com todo respeito e carinho que eu tenho a todas as pessoas, o evangelho não é isso. O evangelho é poder de Deus para transformação, para te fazer viver uma vida de santificação, de busca, que muitas vezes vai te fazer te levar para um caminho que você não quer, vai fazer você botar o pé para fora do barco com medo, com temor, mas você está sendo guiada por Ele. Isso faz toda a diferença. Quantos estão comigo? Se é para aplaudir o Senhor, aplauda bem forte. Aí eu falei para o Fred: amor, eu vou fazer uma coisa nova. Aí ele: o que tu vai aprontar agora? Eu falei: vou fazer kitesurf. Por que kitesurf, pastora? Não sei. Acho legal, acho tipo assim, que negócio bonito, né? Tipo, aí eu falei assim: olha, eu quero incluir minha meta deste ano de 2025. Uma das metas, e é uma meta simples, boba, mas eu quero terminar o ano como kitesurfista. E foi engraçado, porque eu fui assim meio que me achando, sabe? Tipo, eu já fui para a selva, já passei por tanta coisa, eu sou uma mulher determinada, não é qualquer coisa que me abate. E daí nós fomos os primeiros dias do ano de férias, e eu falei com um amigo: me arruma um professor de kitesurf. E ele me arrumou esse professor de kitesurf, e daí minha família foi comigo, né? Então ficou lá Vitória, Samuel e Fred sentados na areia. E o pastor Fred, ficou lá intercedendo por mim. Mas o que é bom, o que eu admiro e amo no meu marido, é que ele apoia todas as minhas invenções, né? Tipo: amor, eu vou pro exército. Quer ir, mulher? Vai! Né? Quer andar de kitesurf? Vai! E o cara começou a me paramentar todo, o professor lá, numa praia muito bonita. E eu falei assim: vou tirar isso de letra, né? Para quem já foi para a selva. E, irmãs, ele falou para mim: começa esticando. E que eu achei que eu já ia logo subir na prancha e ia fazer aquele negócio bonito, aquele vídeo bonito, que se Deus quiser eu ainda vou fazer. E ele disse assim: não é assim não. Primeiro você vai aqui encher a pipa comigo. E eu lá: eu não te paguei para te encher a pipa, moço. Me botar só em cima do negócio. Ele: agora você vai esticar o cabinho. Eu me lembrei dos meus tempos que eu comecei no louvor, que eu esticava cabo assim para limpar o cabo todinho. Estica o cabo, desenrola o cabo. E eu não sei você, tem mulher que é muito mimosa. O que é uma mulher mimosa? Ela gosta de florzinha, ela gosta de... Quem que costura aqui? Que faz crochê? Ô, irmã, ora por mim no final do culto. Aí o homem me deu um negócio emaranhado. Bebel sabe que quando tem lá em casa todo colar meu embaraça, eu falo: Bebel, pega aqui, e na hora que tu estiver querendo gastar a tua paciência, desembaraça meu colar aqui. E eu falei: meu Deus, o homem me deu um ninho de negócio para desembaraçar. E eu com vontade de puxar assim, com uma delicadeza, né? Aí eu vi que não ia funcionar, que quanto mais bruto eu puxava, mais o negócio apertava. Então eu fui lá, domínio próprio. Jesus me ajuda. O que eu estou fazendo? O que eu inventei na minha vida? Fomos lá, empinamos a pipa. E haja eu ser puxada para um lado, haja eu ser puxada para o outro. E eu estava pensando, o Espírito Santo começou a ministrar para mim, de verdade, enquanto eu estava lá tentando empinar aquele negócio. Deus começou a ministrar várias coisas no meu coração, sobre esse ano, sobre a minha vida, sobre a estação das mulheres nas nações. E eu quero compartilhar algumas lições preciosas desses dias com vocês. A primeira delas: desafie-se a viver o novo. Apocalipse 21:5 diz: eis que faço nova todas as coisas.
Isaías 43, 18 e 19, um texto que a gente ama, também diz: esqueçam o que se passou, não vivam do passado. Eis que estou fazendo algo novo. Diga comigo, algo novo. Quantos aqui querem viver algo novo? Como que você quer viver algo novo se você não dá o passo para fora do barco? Se você está agarrada, encalacrada com o teu lugar seguro, mulher. Não, pastor, eu gosto mesmo de ter controle. Calma, a gente vai já falar sobre isso. Hoje tu vai ser liberta desse espírito de controle. O primeiro passo para viver algo extraordinário é se abrir para o novo, mulheres. E muitas vezes esse medo do desconhecido nos impede de dar passos de fé. Mas a verdade é que Deus sempre nos chama para águas mais profundas, para desafios que nos tiram da zona de conforto. E uma das primeiras coisas que Ele me ensinou ali, né, Ele disse: olha, a nossa meta, que eu ainda não cheguei lá nessa meta, estou no processo, é a gente ir para as águas um pouco mais profundas, depois da arrebentação. Aí eu falei assim: mas moço, isso não é perigoso? Ele disse: sim, é. Mas lá é que é o lugar daqueles que estão voando nas asas do kitesurf. Quase que ouviram, voando nas asas do Espírito. Olá, vassoura. O homem ia falando de verdade, que Deus ia falando comigo. Flávia, outra coisa que Ele me ensinou, essa segunda lição, a primeira é viver o novo. Quantos estão prontas para viver o novo? Não, peraí, deixa eu formular a minha pergunta. Você não correu o risco de responder errado. Quantas estão dispostas a viver o novo, mesmo que isso te tire da tua zona de conforto? Amém. Senhor, se ouviu? Tem um anjo fotógrafo passeando aí, vocês viram? Segunda lição, que eu lembro, eu lá tentando empinar a pipa, e o negócio me puxava. Gente, o primeiro dia eu voltei arrebentada, assim, para casa que a gente estava com as costas toda doída, além de queimada, braço todo dolorido. Eu: Fred, eu estou muito cansada. Ele: não era tu que tinha vindo para as férias para descansar, agora tu arrumou uma coisa para te cansar mais ainda. Eu falei: continua quieto, sentado na areia, me apoiando, amor. Mas o moço falou assim para mim: não tenta controlar o vento, porque ele é mais forte que você. E essa segunda lição eu quero que você guarde bem no teu coração. Talvez você está recebendo aí solavanco, apanhando, toda machucada, doída, porque você está tentando controlar uma coisa que não cabe a você controlar. Quantas estão comigo? O vento de Deus, ele é mais forte. E ele dizia para mim, de verdade, o homem não era crente, mas ele estava sendo usado por Deus. Ele dizia assim para mim: te rende, te rende. Para de tentar controlar o vento. Aí tinha hora que eu dizia: eu não estou controlando. Mas eu estava, né? E eu lembro de uma hora, né? A primeira coisa que ele pediu para eu fazer, antes de eu subir a pipa lá, ele me colocou de frente para o mar. E ele disse assim: agora você vai entender na direção que o vento está soprando. Essa é uma outra lição. E aí ele me fez, colocou meu rosto de lado, falou: ouviu? Eu: aham. Ouvi coisa nenhuma. Virou para o outro, ele: ouviu agora a diferença? Eu: aham. Cri, cri, cri. Eu estou até hoje lá tentando entender qual a diferença. Mas dizendo ele, e eu acreditei, né? Ele que sabe das coisas, que o barulho no nosso ouvido, o vento faz um barulho maior. Eu ainda não consegui discernir, irmã, mas eu estou tendo a revelação ainda. Ele falou assim: não adianta você tentar empinar a pipa na direção errada, não vai dar certo. Você tem que discernir. Olha o homem que não era crente. Discernir em que direção o vento está soprando para poder você apontar a sua pipa. Olha para a tua irmã do lado e diz assim: não adianta. Você está puxando para o lado errado. Não adianta. Para de ficar tentando forçar. Talvez você esteja igual a mim até hoje, assim: é para lá, Senhor? Ah, entendi. Entendeu coisa nenhuma, está perdida. Ah, eu acho que é para lá. Talvez até hoje você esteja assim, aí o povo te chama: olha, faz isso, eu tenho um projeto para você. Aí você vai,
levada pelo braço. Não era. Você diz: oh meu Deus, era para lá. Não sabe qual a direção da vida. Uma mulher sem direção, uma mulher perdida, puxada, tracionada pelas coisas. Minha querida, não adianta você tentar qualquer projeto da tua vida se você não estiver alinhada com o vento do Espírito. Não adianta. Pedro poderia ter lembrado da vez que Jesus estava dormindo no barco e falado: Jesus, é melhor que o senhor entre no barco aqui agora. Mas naquele momento Jesus estava fora e queria dar a ele uma experiência sobrenatural. Ei, a tua experiência do passado, da estação passada, ela é uma memorial. Mas Deus tem algo novo para fazer na tua vida hoje, agora, nesse ano. Discerne para onde o vento está soprando. Ora, pede conselho, discerne. E para de tentar controlar o vento. Porque controlar o vento só vai te machucar. Deixa eu perguntar de novo aqui. Alguma mulher já tentou controlar o vento? Sofre só com um pouquinho de espírito de controle? É aquela hora que a gente é humilhada. Levanta a mão. Aquela coisa de querer tudo do nosso jeito, da nossa forma. Mas chega uma hora, e tem um texto que eu amo muito, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Abre aí a tua Bíblia comigo e grifa esse texto bíblico. Esse texto aqui pareceu comigo nesse dia na praia. O vento sopra onde quer. Abriu? Vou ler com vocês. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Olha eu ali na praia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus estava falando aqui é que nós não podemos antever ou prever ou controlar a direção que Deus está nos dando. O vento é mais forte que você, minha irmã. Pega isso para você. Tentar controlá-lo só vai te deixar exausta, frustrada. É a mesma lição na vida espiritual. Você não pode manipular a direção do Espírito Santo. E como é que eu faço para manipular? O que é manipular, pastor? É quando você tenta fazer tudo do seu jeito, tudo na sua força. Você acaba desgastada, machucada. Escute, a chave não é lutar contra o vento, mas é aprender a se render a ele, se alinhar a essa direção. É quando você está fluindo no propósito e na graça de Deus. Quantas mulheres tão preciosas, com um chamado tão lindo que eu conheço, que eu estou vendo cansadas, desgastadas, a ponto de desistir ou descompensadas emocionalmente, desequilibradas mentalmente, porque estão querendo fazer subir uma pipa na direção contrária do vento. Traz um ventilador aí, fulana. Impulsiona, vamos dar um jeito, é marketing, o marketing vai fazer. Não, eu vou conseguir aqui se eu der colocar mais dinheiro. Aí você gasta, você se gasta, você faz todas as técnicas humanas, você está fazendo tudo humanamente certo, mas não rompe. Não rompe. Chega de gastar tuas forças naquilo que Deus não te chamou para viver e para fazer. Essa é uma outra lição que eu quero te dar para esse ano e profetizar sobre você. Chega de funcionar. Esse é um ano que você vai começar a fluir. Existe uma diferença muito grande entre funcionar e fluir. Tem muita mulher aqui funcionando. E sabe, você funciona porque você é boa. Você é dedicada, você é trabalhadora, você faz acontecer, é aguerrida. Mas no final do dia, no final do ano, tu tá... Só Deus sabe como tu tá. Existe uma diferença quando você tá, sabe, tirando força não sei da onde para empurrar um caminhão pesado. Mais pesado do que a tua capacidade natural. E no poder do nome de Jesus eu quero profetizar que você vai empurrar esse mesmo caminhão com um dedinho. Na força do Espírito Santo.
Aquilo que antes era pesado, aquilo que antes estava sendo doloroso, que estava sendo difícil demais. Pastor, eu não estou conseguindo orar pelo meu casamento. Eu perco a compostura, quando eu vi, eu já perdi as estribeiras, eu já chutei a sabedoria para longe. Vai ser mais fácil, irmã. Uma das coisas, uma palavra profética que eu recebi em outubro, estava nos Estados Unidos, em Washington, na reunião do Amilion Woman. No último dia a gente estava numa reunião com americanas. Deus me levou para dentro do congresso americano para orar uma salinha de oração que funciona há 25 anos. E estava ali um grupo de umas 10 pessoas no máximo. E eu fiquei ali umas 2 horas ajoelhadas, orando. Eu, essas mulheres, acho que tinham 2 homens. E num determinado momento eu recebi uma palavra de que tudo que iria acontecer nos próximos anos. E depois uma outra mulher americana veio profetizar sobre mim a mesma palavra. Mas enquanto eu recebia a profecia, não é que eu não cresci. Eu estava dentro de mim assim: meu Deus, como é que vai ser isso mesmo, hein? Não tem um tempo não. De verdade que eu estava assim. Por fora eu estava aqui com a cara de espiritual, mas por dentro da minha cabeça eu estava assim: como é que vai ser isso? Eu acho que eu não dou conta, não. Essa irmã está me achando assim, uma cara tão legal. Ela está querendo estar falando para me agradar, né? Aí depois eu recebi outra palavra, né? A mesma palavra. E aí, parece que assim, Deus estava ouvindo os meus pensamentos. E ela disse assim: você está se perguntando como que vai ser? Eu não tenho como dar conta. E ela me disse algo: Flávia, você não vai só funcionar, você vai fluir. Você vai realizar mais fazendo menos. Quantas recebem isso para você? Eu quero dividir essa palavra que eu recebi com você. Para que você, especialmente você que é ovelha dessa casa, ande debaixo da mesma unção. Como é que eu vou dar conta? Você vai realizar mais, com menos desgaste, com menos esforço, com menos, sabe, essa força que tira, que rouba de você, às vezes até a tua paz, a tua tranquilidade, que desgasta você. Vai fluir. Diga: eu vou fluir. A palavra de Deus nos diz em Zacarias 4:6: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Minha irmã, guarda isso no teu coração. Não é por força, não é porque você agora, eu vou estudar mais para fazer essas coisas acontecerem. Não que você não deva estudar, se dedicar, não é isso que eu estou falando. Mas não é uma coisa humana, é o sobrenatural. Quando você passa a ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo, você passa a fluir no sobrenatural. As pessoas vão olhar e vão dizer: que é isso? A Bíblia diz que as pessoas vão olhar e dizer: muitos verão e saberão que foi a mão do Senhor que fez isso na tua vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não me achem o máximo, não. Olha como ela dá conta. Eu quero que elas olhem e falem assim: olha, pai, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Eu quero ser esse espelho. E eu lembro que nessa experiência eu estava tão preocupada em fazer o kite funcionar que eu me esquecia simplesmente de fluir. Ele dizia assim para mim: gente, o negócio não estava certo. Eu assim, virando ele, 12:00, 13 horas, doidinha da cabeça com aquilo ali. E aí, quando eu errava, ele pegava aquele negócio lá, né, que eu ainda não decorei o nome. Aí ele conversava comigo aqui, mexendo no negócio sem olhar. Gente, o homem está lá, só se rendendo para o vento. Ele nem olha, ele só sente o vento. Ele flui. Está vendo como não precisa ser difícil demais? Por que tudo parece ser tão difícil para você, para mim às vezes? Tão difícil, pastor, eu estou dando conta, mas está tão difícil, está tão pesado. No nome de Jesus, minha irmã, hoje ainda nós vamos orar. E eu creio que essa palavra, você vai viver a realidade dessa palavra. É tempo de fluir. Daqui a pouquinho vai ser a gente, Como é que está fazendo? Eu estou só sentindo o vento e estou indo. Só fluindo. Que coisa linda. Eu quero isso para a minha vida. Deus não quer que você apenas sobreviva.
Ele quer que você viva uma vida abundante. Chegou a hora de simplesmente parar de funcionar e de fluir no Espírito, de não ser mais esse peso, terminar a semana esgotada, com taquicardia, sem dormir direito. Quanto tempo você não dorme direito, mulher? Ansiosa, tentando controlar tudo, a todos da tua vida. A Bíblia diz, olha, isso não pode, ninguém pode acrescentar um côvado, um dia, um minuto sequer à sua própria vida. Renda-se ao vento do Espírito. Eu tenho um desafio para você. Quantas gostam de desafio? Não é aprender kite, não. De repente vai ser também. Aí nós vamos fazer, imagina as mulheres Pink Power, kite surfistas. Eu não duvido de nada. Mas esse é um ano de você para mais. Talvez seja necessário ficar um pouquinho mais assim, ó. Entendi não, Deus. Ah, pra cá? Ah, tá bom. Do que ficar fazendo um monte de coisa, correndo igual barata tonta, cansada, estressada, sobrecarregada, malamanhada. Não, minha amiga. Mulheres equilibradas, mulheres estáveis, mulheres santas, mulheres ungidas, que vão vencer pressões e não vão ser destruídas, que vão passar pelas pressões e vão ser ungidas para coisas maiores. Eu nem preciso perguntar, mas eu sei que você já passou por pressões, né? Igual essa música, o inimigo tenta, laços embaraços. Parece que tem hora que você está na mão assim de Satanás, achando que vai te esmagar. Só que mal sabe ele que você é filha amada e que nós carregamos poder de ressurreição. Caiu, minha irmã, levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta, sacode a poeira e segue adiante. Outra lição que eu aprendi, essa aqui eu não sei se vocês vão gostar, não. Eu não gostei. Aí ele falou, né? Foi o meu primeiro dia. Essas lições todo dia foi no meu primeiro dia. E eu, e agora? Que horas que eu vou entrar no mar? Primeiro dia não fui para o mar. Fiquei um pouquinho frustrada. Aí no segundo ele disse para mim no final do primeiro dia: olha, amanhã você vem, independente de como você estiver, a gente vai começar o body drag. Aí Fred, um homem disse que amanhã vai ser o body drag. Eu não sei o que é, mas pareceu muito legal. Ainda mais surfista falando, né? É o body drag, mano. Aí eu achei legal. Aí eu falei, eu não sei o que é não, mas esse body drag. Aí o Cabeto, que é nosso amigo, que mora lá, disse: amanhã é body drag, é, pastor? Aí ele, ixi. Aí eu fiquei, que é isso? Cheguei lá, a primeira coisa que ele me disse, e é a próxima lição que eu quero dar para vocês: antes de você crescer, você vai ser primeiro humilhada. Ele disse para mim: antes de você estar lá no mar, se prepare para ser humilhada. Ele disse para mim: não te preocupa não, tu vai beber muita água. Eu falei para ele: mas muita assim, tipo quando eu era criança? Ele disse: mais? Ele disse: olha, quando a água vier, só me promete que tu não vai ficar respirando e tu vai fechar a boca. Aí eu: vai resolver? Ele disse: não, tu vai beber mesmo assim, mas vai beber menos. Gente, meu Senhor da glória, eu saí descabelada, malamanhada. Era água entrando pelo nariz, pela boca, meu Deus, pelo ouvido. Depois eu fiquei até com uma otite, tive que tratar, aguentando em tudo. E aí, meu Deus, eu fiquei lá, que humilhação. E Fred falou assim: amor, depois, né, no final do segundo dia, eu não vi nem tu subindo na prancha. Falei: Fred, hoje eu só bebi água. Hoje foi o dia da humilhação. O dia da humilhação. Eu falei: eu nem sei se eu quero mais isso. Esse negócio de kitesurf não é de Deus. Não é. 2 Coríntios 12:10.
Por essa razão, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Oh, minhas irmãs, será que a gente consegue se alegrar quando a gente é perseguido? Hoje, se a gente quer vou rodar a baiana, vou me defender. Quando eu sou insultada, não vou ficar assim não, bateu, levou. Eu não posso me alegrar nas fraquezas, nos insultos. A gente começa a aprender algo errado, por isso que eu digo que esse evangelho, ele não está na Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina a que mesmo em dias onde nós passamos por humilhações, provações, nós devemos perseverar. E de verdade eu falei, eu não quero mais isso. Poxa, eu estou vindo na minha esfera para eu ficar mais cansada, arrebentada, com otite. Agora está tudo ardendo. Mas em primeiro lugar que eu não sou de desistir. Segundo lugar, que esse homem pensou que ele ia me humilhar, mas ele vai ver. Mas não foi ele, foi o caldo que eu precisava tomar. A grande questão, minha irmã, é que às vezes a gente é tão orgulhosa que a vida está dando caldo na gente, um ano após o outro. E aí, amiga, está tomando muito caldo? Já bebeu muita água já? Até quando tu não vai te render? Não, eu sei controlar, eu sei me defender, deixa eu ir lá e haja tomar caldo. E aí tinha uma outra moça, assim, mais ou menos da minha idade, uma senhora assim dos seus 40 e poucos anos, tipo eu. Eu acho que ele me disse que ela já tinha tomado ali umas 6 aulas, eu estava na segunda, né, 6, 7 aulas, e ela já estava. E aí eu, fazendo o meu tal do body drag, que não é de Deus, aqui, e bebendo água, e tentando controlar aquele negócio, e a mulher do meu lado aqui, gente, a mulher já estava subindo a prancha. E de verdade, eu fiquei olhando, admirando aquela mulher. E eu falei para ele assim, tipo, pensando dentro de mim, eu acho que o instrutor dela é melhor do que o meu. Em primeiro lugar, esse meu instrutor não está acreditando no meu potencial. Aí ele olhou para mim e ele falou assim para mim, olha, o homem não é crente, tu tá te comparando, né? Ele disse para mim, não te compara não, o processo dela é outro, ela está mais na frente que tu. Quase que eu digo para ele, rabachore, candre labachore, entendi. Foi uma mensagem, é isso que te digo. Para de te comparar, minha irmã. A gente sofre, porque a gente olha o outro já lá fluindo, e a gente está aqui só funcionando, bebendo água. E a gente fala assim, não é justo. Eu estou no mesmo mar, eu estou fazendo o mesmo esforço. Calma, o processo da outra é diferente. E ele disse para mim, olha para a tua realidade, para de olhar para ela. Olha para a tua prancha, olha aqui para a tua pipa. Mas foi impressionante, toda vez que eu olhava para a mulher, minha pipa fazia assim, ó, puf. Ele disse, não olha para ninguém, concentra aqui no teu momento. Às vezes a gente fica nessa angústia de se comparar, de não discernir, porque a gente começa a se comparar. E eu preciso te dizer, minha irmã, antes de você fluir, você vai cair muitas vezes, vai engolir muita água, vai se frustrar, vai parecer que não vai conseguir. Mas esse processo é necessário e essencial, porque Deus muitas vezes nos permite, como permitiu que Pedro e os apóstolos passassem por aquela tempestade, desafio, para nos ensinar a depender dEle. Se hoje você sente que está bebendo muita água, saiba que essa fase não é o fim, mas é um treinamento para te levar para o próximo nível. Amém? Para de se comparar, cada um tem o seu processo. Tem um texto em Gálatas 6:4 que eu quero que você abra. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de glória apenas em si mesmo e não em outro. Olha que poderoso. Olha para a tua jornada.
Enquanto eu me comparava lá com a outra moça que já estava mais adiantada que eu perdi o controle. A comparação, ela nos distrai, ela nos desanima, ela nos impede de avançar. Me escute, cada uma de nós aqui tem um tempo, tem um processo diferente. Isso não significa que você é menos capaz do que ninguém, que Deus não tem algo incrível para você. Mas foque no seu processo. Olha para a irmã do lado e diz para ela, foca no teu processo. Aquilo que Deus tem para você é algo único, especial. Ninguém pode tomar o teu lugar. Foca no teu processo. Para de ficar teimando. Mais um ano, irmã. Fevereiro de 2025. Vamos fazer uma prova aqui. Dezembro. A gente vai ver aqui quem foi a maior bebedora de água. Diga assim para tua irmã, eu não vou ser. Eu não. Not today, Satan. Hoje não, Satanás. Não vou não. Eu vou me render logo e eu vou deixar, sabe, o Espírito soprar. Outra lição que eu aprendi, né? Porque o moço falou assim para mim, olha, uma média de 6, 7 aulas. E eu pensei comigo, eu sou uma aluna dedicada. Eu acho que com 3, 4, né? Tipo, esse homem está dizendo 7. Mas não, de jeito... Eu vou surpreender esse homem. E aí, no segundo dia que eu bebi muita água, eu falei, e aí, moço, você acha que amanhã já estou mais adiantada e tudo? Ele, olha, eu acho que vai ter que ser as 7 aulas mesmo. Fiquei chateada com aquele homem, com uma raiva dele. Essa foi uma outra lição que eu aprendi, que eu quero te dizer aqui. Você não é essas Coca-Cola toda que você pensa que você é, não. Você não é... Você nunca está pronto. Vamos botar uma coisa mais bonitinha no teu tópico aí, tá? Para não dizer que eu falei essas coisas. Eu não falo essas coisas. Você nunca está tão pronta quanto pensa. 1 Coríntios 8, 2, Paulo vai dizer: se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe nem como deveria ser. Você nunca está tão pronta quanto você acha, irmã. E uma das maiores armadilhas da vida espiritual, né, são os extremos. É primeiro pensar que a gente já está boa e madura e pronta o suficiente. E a outra é a gente lutar com sentimentos de autocomiseração, de não merecimento também. Mas a grande maioria das vezes é o orgulho que nos impede de crescer e aprender mais de Deus. Eu achava que eu podia ir mais rápido, mas logo eu percebi que eu tinha muito a aprender. Deixa eu te dizer algo, olha aqui para mim. Mantenha o teu coração no lugar de humildade. Diga comigo, humildade. Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. Em Tiago 4, 6, a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem mulher aqui, me escute, que está sendo resistida por Deus, porque é orgulhosa. E por isso você está sendo quebrada. Só tem 2 caminhos, tá? Vou te adiantar. Ou você se quebranta, ou você é quebrada. Qual é o que você prefere? Eu quero me quebrantar, pastora, porque a gente é inteligente, né, não? Porque a gente não é teimoso. Aqui não tem mulher teimosa, Espírito Santo, não tem. A gente se quebranta logo, a gente se rende logo. A Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes. Isso é tão precioso. E por último, a palavra diz, nos ensina tanto, eu quero ler esse texto com você, Salmo 32, 8. Abre a tua Bíblia. A gente está falando sobre ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo nesse ano de 2025. E todos os dias da sua vida, não é só para esse ano. Salmo 32, 8. Ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A última lição que eu quero compartilhar com você tem a ver exatamente com esse texto. Confie no seu instrutor, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Confia nele.
Assim como no kite, confiar no instrutor é essencial, ele vê coisas que eu não vejo, ele sabe os momentos, os movimentos certos. Ele conhece o mar melhor do que eu. Assim, o Senhor é o nosso mestre. Nós precisamos aprender a confiar nele. Ele já traçou aí o percurso da tua vida, ele já tem instruções claras, e eu creio de todo o meu coração que Deus está nos chamando para um tempo de rendição, de dependência total dele e de fluidez no Espírito. O vento do Espírito está soprando, mulheres, e é hora da gente ajustar as nossas velas. Deus está chamando as mulheres das nações para um novo tempo. E nós precisamos ser essas mulheres que vão, alinhar as suas vidas, a sua história com Ele. Que vão se render a Ele. Que vão parar de ser teimosas. No final desse ano passado, Deus falou comigo sobre esse ano, que seria um ano de grandes prensas. E me trouxe novamente, Mateus 25. Eu falei, não, de novo, Getsemane, não, Deus. Pressão. E eu só vi a pressão, e Deus falou comigo, calma, é no Getsemane que você tem a oportunidade de estocar óleo, de receber uma nova unção. Deixa eu te perguntar uma coisa, você quer um novo nível de autoridade, de revelação de Deus e de fluir naquilo que você tem se proposto a viver? Então não tenha medo das pressões, aproveita cada uma delas. Escuta a voz do teu santo instrutor. Discerne o vento do Espírito. Nós vamos orar hoje, eu creio, nesse batismo do Espírito Santo, que vai arrancar as mulheres dessa cegueira espiritual, dessa distração terrível, que talvez você tenha andado nos últimos anos da tua vida, se tornando uma mulher religiosa e, até a fé se tornou um fardo, um peso. E não é que a gente não vai ter dificuldade, muito pelo contrário, eu falei, Getsemane é pressão. Mas quando você está sendo tratada e esmagada por Ele, até nesses momentos que você se rende, você diz, Senhor, quero ser como aquelas virgens que tinham fogo da lamparina acesa, mas que também tinham uma botija extra de óleo. Nós estamos num momento tão desafiador nas nações. Guerras, rumores de guerra, isso não é novo, gente. Tanto descrédito em relação à igreja, à fé, tantos escândalos. Às vezes você fica lá até de madrugada vendo maus testemunhos. Eu tenho me desafiado e eu quero te desafiar a ser um bom testemunho para o Evangelho. Isso não quer dizer que a gente não tem lutas, não tem defeitos, falhas, mas que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Jesus nas nossas vidas, no nosso trabalho, onde a gente for, no nosso casamento. Está na hora da gente parar de viver uma vida fake. Vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, chega em casa, bota aquela tromba. Hoje tu vai botar essa tromba no altar. Né? Uma vez meu marido disse assim para mim, eu na correria de hospital, igreja e tal. E quando a gente está em casa, que a gente literalmente tira a maquiagem, a gente não consegue manter aquela imagem, né, que as pessoas às vezes têm da gente. Lá a gente mesmo. E eu lembro, as crianças eram pequenas e eu estava muito estressada, não sei porque nesse momento ele me pegou com uma cara fechada. E ele disse assim para mim, Flávia, porque você dá o melhor para todo mundo na rua e dá o seu resto para a sua família. Na hora eu fiquei com raiva. Que isso? Que absurdo! Todo o sacrifício que eu faço. Esse homem não me valoriza. Ninguém vê o meu esforço. Aí eu fui para o meu quarto de oração. Oi, irmãos. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, ele está certo. Me ajuda. Oh, Jesus, eu não quero ser essa mulher orgulhosa, teimosa. Quero ser alguém que se rende fácil. Quê? Ah, eu entendi, para cá. Deixa eu ir.
Deixa eu fluir nas asas do Espírito. A vida vai ser mais leve. E eu quero profetizar isso sobre você nesse ano. Uma vida de graça, de leveza, mesmo no meio das tempestades. Você vai andar sobre as águas, sabe por quê? Porque os teus olhos têm que estar fixos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Para de olhar para as circunstâncias, para a tempestade. Para de ter esse medo, esse pânico. Olha para Ele. Olhai para Ele, sereis iluminados. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Diga comigo: paz, justiça e alegria. Diga: eu recebo paz, justiça e alegria. Se você tem enfrentado lutas nas tuas emoções, declara isso. Eu recebo essa alegria, eu recebo essa paz. Eu não sou essa mulher descompensada, desequilibrada. Eu sou uma mulher guiada pelo Espírito Santo, pronta para viver o sobrenatural, uma mulher de fé. Eu não sou mais essa mulher que é lógico que você tem carne. Todas nós vamos ter dias desafiadores e uma luta eterna até Jesus voltar. Mas mesmo lutando contra essa carne aqui que não se converte, nós seremos guiadas e conduzidas e controladas pelo Espírito Santo e não mais pelas nossas emoções. Posso ouvir um amém? Que alegria que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido pontual para trazer a você aí o discernimento e a profundidade em Deus. A minha oração é que cada uma dessas mensagens que estão aqui no meu canal seja um instrumento para contribuir no teu crescimento espiritual. Então você aproveita, já ativa as notificações, faz a sua inscrição no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser compartilhado. O meu desejo é que essas palavras sejam como flechas polidas e alcancem corações. Então, compartilha com quem você ama. Até a próxima!